Rogério, eu sou médico, cirurgião cardiovascular, trabalho como regulador do Cisurg Oeste, SAMU, e também na unidade de atendimento avançado na USA, aqui de Divinópolis. Nós vamos falar para vocês hoje a respeito de queimaduras, lembrando que queimadura ela é um trauma muito grave e que tem que ser resolvido de forma rápida e eficaz. Se você demora para você dar o atendimento, para você tomar as condutas de forma mais adequada, você pode comprometer o desfecho final da vítima. Então, queimadura, por definição, é uma lesão de intensidade variável produzida por agentes químicos, que pode ser o calor, pode ser a eletricidade, a radiação, e que leva a uma lesão do tecido de revestimento do corpo humano, podendo levar inclusive a alterações internas, não só externas, camada superficial, pele, mas principalmente as lesões internas. E são essas que a gente tem que intervir de forma mais precisa e mais contundente. Então, para a gente recordar, a pele ela tem duas camadas bem definidas, sendo a mais superficial a epiderme, em torno de meio a no máximo 1 milímetro de espessura, e a derme, que é mais profunda, que tem uma espessura até 10 vezes maior do que o da epiderme e que contém várias organelas que são necessárias na manutenção da temperatura, de tudo que a gente controla através da pele. Lembrando que tanto crianças quanto mulheres, idosos, a pele é bem mais fina e por isso a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Então tá aí a camada da pele. A pele ela tem o pelo, ela tem a glândula sebácea, ela tem vasos sanguíneos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de pele. Ela não é só o extrato córneo superficial, ela é também todas essas estruturas profundas, e essas estruturas elas vão levar a um problema bem mais sério se você não tomar a precaução adequada. Então, quando você fala de queimadura, você tem que falar dos tipos de queimadura. Os tipos ou graus de queimadura, eles estão relacionados muito à profundidade. Então, o primeiro grau são lesões que ocorrem apenas na epiderme, e elas podem estar geralmente mais visíveis quando você vê aquela hiperemia, quando você vê aquela vermelhidão na superfície, e com aumento de temperatura local. A gente pode classificar uma lesão de queimadura de primeiro grau a lesão que a gente tem quando toma sol, está muito tempo aí em isolamento social. Se você pega e vai para o sol, você pode ter uma queimadura, se não usar um protetor solar, de primeiro grau. Já na queimadura de segundo grau, você tem duas definições para ela. Ela pode ser superficial ou ela pode ser profunda. Superficial, você tem uma lesão em nível de derme papilar, então você pode ter bolhas, você pode ter a vermelhidão no local, a dor geralmente é mais intensa, porque começa a destruir aquela camada bem superficial, logo acima das terminações nervosas, e você tem também o aumento de temperatura da pele. Já na lesão profunda, você atinge a derme reticular. Na derme reticular, você já tem mais estruturas e você começa a ter uma secreção de líquido naquele local, onde vão se formar as bolhas. Essas bolhas podem vir a romper também. Você já tem uma dor mais intensa e a cor ela deixa de ser avermelhada para adquirir aquela coloração amarela esbranquiçada, onde você já lesou a pele, já lesou o extrato córneo e você começa a ter já a formação de escara, como a gente costuma falar. Já no terceiro grau, toda a espessura da pele é comprometida, inclusive o tecido subcutâneo, e se vocês se recordam daquele slide que eu mostrei com a figura da pele, você já tem lesão de vaso sanguíneo, lesão de terminação nervosa, e é por isso que às vezes em lesão de terceiro grau, o paciente vai referir para você que não está tendo dor. Por quê? Você já destruiu essas terminações nervosas, então a dor nesse caso ela vai ser bem menor.
muita coisa pode acontecer quando você tem uma lesão de terceiro grau. Você pode ter destruição não só da pele, mas principalmente de músculo, podendo chegar até tecido ósseo, nos casos mais graves. Então, quanto à classificação, leva-se em consideração a profundidade, espessura parcial e espessura total. Sempre que a gente falar espessura parcial, subentende-se que o subcutâneo não está envolvido, então lesão de primeiro e segundo grau, tanto superficial quanto profundo no segundo grau, são as lesões de espessura parcial. Já as lesões de espessura total são as lesões de terceiro grau, onde você tem comprometimento de toda a pele, tecido celular subcutâneo, podendo ter comprometimento também de musculatura e ossos. Os exemplos das queimaduras: queimadura de primeiro grau, aquela hiperemia muito comum da queimadura de sol, né, a queimadura solar. Na de segundo grau superficial, você tem a formação de bolhas e a hiperemia bem evidente. No segundo grau profundo, as bolhas praticamente romperam, várias delas. Você já tem aquela exposição da camada um pouco mais profunda da pele, já gerando todas essas alterações. E no terceiro grau, já a destruição do tecido, com destruição da camada subcutânea, exposição de tendão, de musculatura e de todas as estruturas mais profundas. Então, o que a gente tem que saber? O que acontece quando você tem uma queimadura? Quando você tem uma queimadura, você tem necrose do tecido. E para que a gente fique bem claro o que é essa necrose tecidual, em 6 horas, se você aquecer o tecido a 44 graus, nós não estamos falando de uma água fervente. Água fervente, nível do mar, ferve a 100 graus Celsius. Você tendo metade dessa temperatura, 44 graus, se essa temperatura se mantiver por 6 horas, o tecido pode sofrer necrose. Então você olha que o tempo de exposição a uma determinada temperatura é tão relevante quanto a própria temperatura. Então, o que você começa a ter? Você começa a ter coagulação proteica, morte celular, e olha só, 1 segundo acima de 68 graus Celsius, você já pode ter coagulação proteica e morte celular, se a célula estiver diretamente exposta a essa temperatura. E a profundidade de uma queimadura, ela é variável. Você pode avaliar essa queimadura no momento e falar, não, isso aqui é uma queimadura de segundo grau superficial, mas ela pode evoluir com o passar das horas. Em 48, 72 horas, essa queimadura ela pode passar a ser uma queimadura de segundo grau profunda e até de terceiro grau, dependendo de como foi essa lesão, de como foi essa exposição. Então, muito importante, tempo. Se você age de forma rápida e acaba com a agressão que aquela pele está sofrendo, menores vão ser as consequências para o paciente que foi exposto a uma lesão do tipo queimadura. Então, de 1 a 20 minutos, com pico em 12 horas, você já tem uma inflamação tecidual importante, com aumento de permeabilidade capilar e com uma superfície corporal queimada maior que 30%, essa reação inflamatória atinge todo o corpo. E quando a gente fala de uma reação inflamatória atingindo todo o corpo, você fala numa liberação de fatores inflamatórios graves. A gente está vendo aí o que o corona faz hoje. Ele faz essa liberação de mediadores inflamatórios de forma catastrófica. A queimadura faz isso também. E você pode ter daí várias consequências graves, como pulmão de choque, falência miocárdica, falência renal. Tudo isso a gente vai ver para frente. Após 12 horas, com uma superfície corporal queimada acima de 15%, você já pode ter a liberação de toda a cascata inflamatória dos mediadores, já com todas as alterações que essa liberação leva, como aumento de pressão capilar hidrostática, aumento da perda de líquidos e proteínas, prejuízo de função cardíaca, prejuízo de função renal, supressão de resposta imune, perda de albumina. Todas essas alterações passam a ser catastróficas para o corpo dessa pessoa que foi exposta a uma queimadura
grave a ponto de ter uma superfície corporal queimada acima de 15%. Então, primeiras 36 horas, se você não agir, esse paciente submetido a uma queimadura superior a 50% da superfície corporal, ele vai ter uma redução drástica do débito cardíaco, cerca de 30% do débito cardíaco vai ser reduzido por perda de líquido mesmo. Você vai ter aumento da frequência da respiração desse paciente, então você tem um aumento da ventilação, com aumento de consumo de O2, com aumento de produção de gás carbônico. Você tem aumento de enzimas hepáticas, você tem o aumento do catabolismo, e o catabolismo acelerado, ele leva a uma série de alterações metabólicas, que são responsáveis, aquelas famosas alterações metabólicas ao trauma, que são responsáveis por levar a uma falência desses órgãos-alvo. Quando eu falo falência de órgãos-alvo, eu falo coração, eu falo rins, eu falo fígado. Decréscimo de imunoglobulinas, com isso o paciente que já está exposto, que já perdeu a cobertura natural de proteção que ele tem, que é a própria pele, ele fica exposto à colonização bacteriana, e dessa colonização bacteriana ele vai acabar evoluindo com infecções graves que são potencialmente fatais. Aumento da acidez gástrica, redução de muco, isso é muito legal a gente falar, porque é muito comum em paciente com queimadura, esse paciente acabar evoluindo com sangramento digestivo. Esse paciente vai para uma unidade de grande queimado, está lá 72, 96 horas internado e simplesmente começa a ter queda de hemoglobina, quando você faz a endoscopia desse paciente, ele está com várias lesões no trato gastrointestinal, sangrantes, e isso pode inclusive levar esse paciente à morte. Então, coisas que a gente precisa saber. Primeiro, definir quais são as principais causas das queimaduras e qual foi o veículo dessa queimadura. Se foi gás, se foi vapor, se foi combustível, se foi o próprio fogo. Então a gente tem que ter a noção disso. Só tendo a noção disso a gente pode tratar de forma eficiente. Então, sempre que você for fazer o tratamento, você tem que fazer uma identificação bem feita. Primeira coisa, o atendimento sempre embasado no ATLS e no PH-TLS. Por que a gente fala isso? Vamos lembrar uma coisa. Eu posso chegar num acidente de carro e ter um paciente preso às ferragens com uma queimadura de 2º e até 3º grau, porque o carro explodiu. Se o carro explodiu, é lógico que esse paciente pode ter outras coisas mais graves que estão por trás daquela queimadura. O próprio ato da colisão do veículo com algum anteparo ou com outro veículo pode gerar lesões internas, fígado, baço, coluna, trauma torácicos, que são extremamente graves e que a gente está deixando de lado porque está preocupado com a queimadura do paciente. Então, sempre o atendimento a qualquer paciente politraumatizado, mesmo que seja só de queimadura, você fala, não, eu tenho certeza que ele só se queimou. Mesmo assim, eu tenho que fazer o atendimento com base no ATLS e no PH-TLS, senão eu vou acabar deixando passar coisas que são extremamente importantes e que podem custar a vida do paciente mais para frente. Muito importante analisar sempre a cinemática do trauma, principalmente no caso de explosões, vazamentos de gás, vazamento de material corrosivo, se atentar muito à vestimenta desse paciente que está queimado, porque a vestimenta, ele pode ter sofrido uma queimadura, essa vestimenta está embebida numa solução que é um combustível, e isso, por si só, sem estar inflamado, pode gerar queimadura da pele e pode gerar um risco grande à equipe que está atendendo. Porque se esse paciente está com a roupa embebida em gasolina, por exemplo, o risco de você ter uma explosão, de você ter um novo incêndio com queimaduras graves, não só o paciente, mas também a equipe, é um fato que pode vir a acontecer. Então, muito atento a isso. No caso de queimadura de face, quando você tem comprometimento de pelo de nariz, comprometimento de sobrancelhas,
mesmo que o paciente não tenha queixa respiratória, você deve ficar muito atento à necessidade de estabelecer uma via aérea invasiva para esse paciente. Por quê? Esses pacientes costumam evoluir de forma muito rápida com edema de face, edema de vias aéreas, acúmulo de secreção e eles simplesmente param de respirar. Parando de respirar, você vai tentar promover essa via aérea invasiva e não vai conseguir. É muito importante essa observação quando você tem queimadura de face. Viu a falta de pelos, viu as marcas que podem ter acontecido na face pela queimadura. Olhe para a boca do seu paciente, abra a boca dele, olha se tem fuligem dentro da boca dele. Por quê? Se ele tiver aspirado fumaça, se ele tiver aspirado vapor extremamente aquecido, e nós vamos ver que isso aí é um problema muito sério, ele pode vir a morrer porque essas lesões foram deixadas de lado. Isso aconteceu com muitos pacientes da Boate Kiss, no sul do país, quando houve aquela tragédia. A maioria das pessoas não tinha queimadura externa. Essas pessoas faleceram porque aspiraram gases em altíssima temperatura, o que levou a lesões pulmonares gravíssimas e ao óbito. Então, muito cuidado com isso. Para você poder quantificar a superfície corporal queimada, algumas regras foram estabelecidas. A regra dos 9 é a regra que todo mundo mais conhece. Por quê? Porque ela divide em múltiplos de 9 as áreas que a gente tem no corpo. Então, por exemplo, um adulto, ele tem 9 na cabeça, 9 na parte anterior do tórax, 9 na parte anterior do abdômen, 9 na parte posterior do tórax, 9 na parte posterior do abdômen. Então, fica muito fácil você estimar de uma forma um pouco mais grosseira a superfície corporal queimada, seja do adulto, seja da criança, levando-se em consideração essas porcentagens. No bebê é um pouco diferente, a gente tem que considerar a cabeça do bebê sempre uma superfície corporal maior do que a de um adulto e também de uma criança, e essas considerações têm que ser levadas quando você faz utilizando a superfície corporal queimada, utilizando a regra dos 9. A melhor delas, sem dúvida nenhuma, para você poder avaliar o mais fidedigno possível a superfície corporal queimada, é a regra de Land-Browder. Essa regra, ela leva em consideração medidas antropométricas, onde foram feitas várias espécies, várias etnias diferentes, várias pessoas com estatura mais alta, mais baixa, e se chegou a essa porcentagem mais minuciosa do corpo humano, com 1% para a região do pescoço, 2% para a região anterior do braço, 1,5% para a região anterior do antebraço. Então você tem toda uma categorização seletiva para cada local do corpo humano. Então hoje, em grandes centros com unidade de queimados, geralmente a gente acaba utilizando essa escala aqui. No trauma agudo, lá eu cheguei na cena, o paciente está queimado, eu tenho que fazer um cálculo rápido para começar a minha reposição volêmica, regra dos 9. Tá? Estou numa unidade de grande queimado, eu posso parar para pensar no que vai ser feito e tudo mais, regra de Land-Browder. Ok? Tratamento. Então, o tratamento ele começa já na cena. O que é esse tratamento na cena? A primeira coisa fundamental é a segurança da cena. Não adianta eu chegar num lugar que teve uma explosão para resgatar um paciente, sendo que as coisas ainda estão explodindo. Eu vou expor a minha equipe a um risco totalmente desnecessário, vou comprometer a vida da própria vítima, sendo que eu não consegui deixar a cena segura. É um acidente de carro no meio da rodovia. Se eu não sinalizar essa rodovia, eu vou acabar sendo atropelado. Então eu tenho que ter esse cuidado
para poder oferecer o melhor atendimento possível à vítima. Isso não vale só para queimadura, vale para todo atendimento que a gente faça em ambientes hostis, tá? Remover as roupas queimadas, mesmo que intactas, das áreas de queimadura. Por quê? Eu tenho que deixar essa pele longe de qualquer traço de contaminação possível. Então, remova a vestimenta. Depois de removida a vestimenta, a gente vai ver que a gente tem que hidratar essa pele, vai hidratar com compressas úmidas, com gás, com o que você tiver à mão, e depois nós vamos aquecer esse paciente. Mas, a princípio, chegou na cena, queimadura, o paciente ainda está com a vestimenta, retire essa vestimenta, tá? Resfriar o local, sempre importantíssimo. Soro fisiológico, qualquer soro que você tenha à mão, em temperatura ambiente, não precisa ser refrigerado, ele não precisa ser gelado. Temperatura ambiente já está muito bom para você resfriar a área que sofreu a queimadura. Sempre utilizar das ferramentas do ATLS e do PH-TLS, como a gente já falou. A avaliação clínica completa, o paciente não é só uma pele queimada, o paciente é um todo e ele tem que ser avaliado como tal. A gente tem que ter história desse paciente. O paciente está lá grande queimado, mas ele é diabético, é um fator agravante a mais. Esse paciente está lá grande queimado, sofrendo de dor no peito, e ele tem angina instável, ele pode estar infartando por conta da queimadura. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você atende um grande queimado. Tenha a história clínica minuciosa desse paciente. Ah, mas o meu paciente está inconsciente. Tudo bem, alguém que tenha assistido ao trauma pode fornecer essas informações e até mesmo parentes dessa vítima podem fornecer esse tipo de informação para a gente. Isso é sempre muito importante, tem que ser lembrado. Pesquisar a história de queda, história de trauma, porque esse paciente pode ter lesões de outros órgãos mais sérias do que a própria queimadura em questão. Adianta eu atender um paciente queimado de forma brilhante, ele sair tetraplégico porque eu não vi uma fratura de coluna cervical? Não, não adianta. Então eu preciso ter esse controle e essa vivência de trauma para poder fazer um atendimento de qualidade. Então, dentro ainda do tratamento inicial decisivo no salvamento dessas vítimas, né? Não só do salvamento, mas também da recuperação dessas vítimas. Se você atende mal, se você atende de forma inadequada, isso vai refletir lá no final. E no final, esse reflexo pode ser sequelas graves e até mesmo a morte desse paciente. Então, muito cuidado com esse tratamento inicial. Deve ser realizado de forma rápida, decisiva, bem embasada, tá? E quando a gente fala em bem embasado, vocês vão ver lá para frente o que é muito importante, principalmente com relação à hidratação desses pacientes. Você tem que avaliar o paciente como um todo, eu volto a falar isso, vocês vão ver que tem vários slides falando isso, porque essa história do paciente ela é muito importante para a gente. Se você deixar passar coisas que você às vezes acha, não, mas ele é só diabético, não é que ele é só diabético, ele tem uma propensão maior à infecção, ele já é um paciente naturalmente inflamado, e eu estou expondo esse paciente a uma lesão grave que vai liberar mais mediadores inflamatórios ainda. Então eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que saber essa história real do paciente. E sempre individualizar o tratamento. Não é porque eu tratei 20 queimaduras, dando 3.000 ml para o paciente de soro fisiológico nas primeiras 8 horas, que todo mundo vai tomar 3.000 ml de soro nas primeiras 8 horas. O atendimento tem que ser individualizado, ele tem que ser direcionado para cada vítima, de acordo com cada fenômeno químico responsável pela queimadura daquele paciente. Uma queimadura por fogo é completamente diferente de uma queimadura por vapor aquecido, que é completamente diferente de uma queimadura por gelo. Lembrando que gelo também queima. Então, muito cuidado com isso, tá? Ainda dentro do tratamento inicial, verificar sempre a queimadura de vias aéreas, nós já falamos disso, eu vou repetir, porque é muito importante. Se você perde tempo em identificar uma queimadura de via aérea,
você vai perder tempo para entubar esse paciente e a hora que você tentar entubar esse paciente você não vai conseguir mais. Então muito cuidado com isso. Compressas úmidas já em cima da queimadura, por quê? Isso resfria a pele, que a gente viu lá atrás, que é super necessário a gente fazer, mas principalmente minimiza a dor. Lembrando, as queimaduras mais superficiais, elas são extremamente dolorosas. Então, se você pode minimizar a dor com alguma coisa que você faça diferentemente de uma droga, você tem que fazer. No caso, a compressa úmida auxilia muito na questão dor do paciente. Limpeza de todos os restos de vestimenta ou de material que ficou aderido à pele, sempre com água corrente. Não precisa ser soro fisiológico só. Se você tem uma água corrente tratada de boa qualidade, coloque em cima da ferida, lave bem essa ferida. Isso é muito importante para o paciente. Tá? Analgesia, muito importante. Se o paciente tem uma via oral que pode ser usada, dê a medicação por via oral. Tentar evitar as vias que são vias de exceção. Por exemplo, o paciente está com uma destruição grande, eu só tenho a via intraóssea, eu posso usar? Pode, mas se eu puder usar uma veia periférica, melhor para ele. Se ele tem uma via oral satisfatória, ele não tem lesão de via aérea, ele não vai precisar ser entubado daqui a pouco, utilize a via oral. Tente utilizar aquela via que for mais fácil e mais acessível para você naquele momento. Hidratação oral ou venosa, a gente sempre dá prioridade à hidratação venosa. Por quê? Esse paciente está politraumatizado, esse paciente está inflamado, esse paciente está com uma possibilidade de ser entubado ou não, eu vou resguardar essa via oral, porque eu posso ter uma complicação e eu não vou conseguir ofertar para ele via oral a quantidade de volume que ele precisa. Então eu começo a dar muito volume por via oral, esse paciente vai acabar vomitando. Se ele vomitar, ele pode aspirar, ele pode desidratar, ele pode ter uma série de outras complicações. Então estabeleça uma via endovenosa para você poder repor de forma adequada a hidratação necessária para esse paciente. Tá? Profilaxia de tétano, sempre importante a gente lembrar, porque o tétano ele está presente em todos os locais. Se esse paciente não tem uma adequada profilaxia, ele está com a sua vacina antitétano, não está em dia. Muita gente esquece de vacinar, muita gente tem medo de vacinar. Então é muito importante a gente estar atento para isso. Não sabe o esquema vacinal, não tem certeza se tomou a vacina ou não, faça a vacina antitétano nele. Tá? Remoção de contaminantes, igual nós estamos falando, paciente que está lá com a sua vestimenta embebida em gasolina, você tem que tirar aquilo, você tem que remover aquilo. Paciente que trabalha com fogos de artifício, sofre um acidente, uma explosão ou qualquer coisa, ele pode estar recoberto de pólvora. E essa pólvora ela pode sofrer combustão espontânea. Até a própria temperatura da pele pode fazer com que essa pólvora se incendeie. Então, muito importante a remoção de qualquer contaminante desse paciente, tá? E a realização de curativos. A gente vai ver mais para frente, ainda se utiliza muito no nosso meio e na nossa região pomadas à base de sulfadiazina de prata. Hoje, alguns centros maiores acabam utilizando outros produtos que têm uma resposta até melhor, mas para nós que trabalhamos com a vasta região que é atendida pelo Sistema Único de Saúde, a sulfadiazina de prata é a mais utilizada e a gente deve lançar mão dela. Tá? Queimaduras químicas, elas têm que ter uma atenção um pouquinho diferenciada. Por quê? Quando a gente faz a limpeza de uma queimadura química, a gente tem que ter muito cuidado. Existem certos produtos químicos que levam à queimadura e que se eu jogar água, eles podem explodir. Um exemplo é o sódio metálico. O sódio metálico, na sua forma comum, ela pode ser pó ou pode ser até uma barra. E se você joga qualquer líquido em cima do sódio metálico, ele entra em combustão, mas antes de só simplesmente queimar, ele explode. Então a gente tem que ter muito cuidado com queimadura química. Lavar
Todos os outros produtos que você sabe que você pode lavar, lave bem, abundantemente, por muito tempo. É de 20 a 30 minutos, pelo menos, tá? Não vai aplicar nenhum neutralizante, né? Ninguém tem a brilhante ideia de que, meu paciente se queimou com ácido sulfúrico, então eu vou jogar soda cáustica, porque se eu juntar ácido sulfúrico com soda cáustica, dá sal e água, tá tudo certo. Não. Não invente aula de química com o paciente de queimadura. Nada de ficar achando que você pode jogar qualquer coisa em cima que vai neutralizar aquilo que está causando a queimadura no paciente, tá? O negócio é remover a substância que está levando a queimadura, seja com água, seja com panos umedecidos ou mesmo só pano seco para você poder tirar. Retire. Retirou, aí a gente vai prosseguir o tratamento. Transportar o mais rápido possível para um centro onde você tenha maior recurso técnico para tratar esse paciente, tá? Um pronto atendimento, uma UPA, um hospital, que seria o ideal. E lembrar uma coisa, o globo ocular ele pode sofrer queimaduras. Queimadura em globo ocular é igual a lavar e ocluir. Por quê? A oclusão por si só já protege a córnea desse paciente. Então, se você faz uma hidratação bem feita e oclui a visão com um pano umedecido, uma gaze ou qualquer coisa que seja, você consegue preservar esse globo ocular do paciente para que quando ele tenha um atendimento adequado e especializado, ele tenha o mínimo de sequela possível. Queimaduras elétricas é um capítulo à parte. O choque elétrico, ele é extremamente grave, porque às vezes você tem uma lesão pequena no foco de entrada, uma lesão pequena no local de saída e um estrago imenso no trajeto que aquela descarga elétrica percorreu. Ela pode literalmente cortar o paciente por dentro, queimando várias estruturas vitais, queimando o pulmão, queimando o coração, queimando alças intestinais, queimando o fígado, queimando o baço, pode fazer um estrago muito grande. Sem contar que um paciente que sofre uma queimadura elétrica, ele tem que ser afastado daquele fator elétrico com muito cuidado. Então é muito comum você chegar às vezes no local que está tendo esse problema e a pessoa ainda estar conectada àquela rede elétrica, sofrendo as descargas elétricas ali. E se você não tiver cuidado, você vai acabar sofrendo a mesma descarga elétrica se você tentar ajudar esse paciente de forma inadequada. Então, muito cuidado quando você está socorrendo um paciente vítima de choque elétrico. Imediatamente desligar a fonte de energia que está levando aquilo, se precisar é um fio de alta tensão, já entrar em contato com a rede de energia elétrica para ela poder fazer o cessamento daquela corrente dentro daquele local específico, desativar qualquer rede elétrica, porque se você tentar fazer esse resgate sem esse devido socorro da equipe especializada, você pode ter um problema mais sério. Tá? Você passa a ser a vítima e não o socorrista. Isso é um exemplo de queimadura elétrica. O vergalhão que encostou na rede elétrica estava na mão do paciente, queimou completamente, isso é uma queimadura de 3º grau gravíssima, levando inclusive ao local de saída da descarga elétrica, que foi o tórax e o abdômen, a queimaduras extensas, com lesão cardíaca, com lesão de baço, com lesão de fígado, com lesão de pulmão. Esse paciente, infelizmente, acabou falecendo na unidade de grande queimado dias depois. Então, os grandes vilões da queimadura elétrica, quais são? O principal deles, a arritmia. O paciente tem arritmias cardíacas potencialmente fatais, já com uma amperagem muito pequena, 25 miliamperes já é o suficiente para o coração fibrilar, tá? Então, muito cuidado com a arritmia. Muitas vezes você vai chegar na cena, o paciente está caído, às vezes já longe da rede elétrica, onde ele tomou o choque, e ele simplesmente está parado. Já colocar imediatamente o cardiodesfibrilador nesse paciente, ou DEA que seja, se você tiver à disposição, e deixar ele analisar o ritmo, que na grande maioria das vezes vai ser ou uma fibrilação ventricular
ou uma taquicardia ventricular. Tá? Levar em consideração a rabdomiólise, volto naquele slide anterior. Isso aqui com certeza vai levar a rabdomiólise, porque você teve uma destruição gravíssima de musculatura. Tá? Lesões internas graves, que a gente falou, a queimadura em todo o trajeto por onde passou aquela corrente elétrica. As lesões graves associadas à cinemática, você imagina uma pessoa que está no alto de uma construção com um vergalhão na mão, encosta numa rede elétrica, além de tomar a descarga elétrica, ele ainda cai do terceiro andar. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma lesão por queimadura grave e tenho um trauma grave pela queda de uma altura. Então isso também tem que ser levado em consideração. Tá? E a eletroporação? A eletroporação, ela nada mais é do que o rompimento da membrana celular, independente do calor que você ofertou a ela. Ela destrói por completo o tecido, ele literalmente evapora com a descarga elétrica. Tá? Isso é muito grave. E quanto mais líquido o tecido tiver, maior a condutibilidade. Lembrando que o corpo humano, num paciente normal de 70 quilos, você tem praticamente 70% dele formado de água. Tá? Rabdomiólise. Como que eu trato essa rabdomiólise quando o paciente tem uma queimadura grave e que leva a esse quadro de rabdomiólise? Hidratação. A hidratação ela tem que ser a mais vigorosa possível. Eu tenho que manter uma diurese elevada nesse paciente. Por quê? Porque os metabólitos dessa rabdomiólise vão ser jogados para o rim. E se eu não tiver uma diurese adequada, de preferência alcalinizada, esses metabólitos vão acabar levando esse rim a uma falência, necrose e falência renal. Tá? Então, necrose tubular aguda e falência renal. Crianças, também quando forem atendidas, tem que ter um débito urinário alto, então lembrar, o adulto pelo menos 100 ml por hora de diurese. Na criança, pelo menos de 2 a 3 ml por quilo por hora. Nos casos de difícil diurese, você pode lançar mão de diuréticos osmóticos, o mais utilizado, o manitol, tá? 25 gramas na primeira hora, 12,5 gramas nas horas subsequentes, até uma diurese igual ou superior a 100 ml por hora. Tá? A alcalinização da urina, como a gente falou, administrando bicarbonato de sódio, que ajuda muito para você poder eliminar os restos de mioglobina que estão na circulação devido à rabdomiólise. E muito cuidado com trombose. O paciente que é exposto a uma queimadura grave, ele pode evoluir com uma coagulação intravascular disseminada. E essa coagulação intravascular disseminada vai levar a múltiplos trombos em várias partes do corpo humano e que podem levar esse paciente a óbito. Tá? E síndrome compartimental. Lembrar que um órgão que sofre uma queimadura grave, vamos supor um membro inferior ou um membro superior, sofre uma queimadura grave, ele vai edemaciar, ele vai inchar. Inchando, ele começa a comprimir não só o retorno venoso, mas a irrigação arterial. Se você deixa esse edema continuamente, sem interferir, esse paciente pode vir a perder um membro. Então, está edemaciado, está com o retorno venoso comprometido ou está com a irrigação arterial comprometida, faça a escarotomia e a fasciotomia. O que é a escarotomia? É aquela pele que está destruída, seca, enrugada, segurando, ela precisa ser cortada para ela poder dar espaço ao crescimento daquele local, por causa do edema, e a fasciotomia nada mais é do que a abertura das fáscias musculares para você poder ter espaço do músculo que está edemaciado e com isso desobstruir veia, desobstruir artéria e deixar a irrigação preservada naquele território. No tratamento geral, a reposição volêmica ela é a principal razão do tratamento do queimado. Sempre foi utilizado como regra a fórmula de Parkland, né, que é a reposição que deve ser feita com, geralmente a gente usa soro fisiológico ou Ringer lactato. E durante muito tempo a gente tinha na fórmula de Parkland de 2 a 4 ml de cristalóide, seja fisiológico, seja Ringer lactato,
vezes o peso do paciente, vezes a superfície corporal queimada. O último ATLS, já em 2018, preconizava um volume em torno de 2 ml por quilo, 2 ml de cristalóide por quilo de peso por superfície corporal queimada. Por quê? Porque viu-se que uma hidratação extremamente supervalorizada acabava sendo prejudicial para o paciente. Então, esse volume foi reduzido a 2 ml por quilo de peso e, consequentemente, houve uma resposta melhor desses pacientes queimados à hidratação. Tá? O volume total calculado ele deve ser dado metade dele nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas. Aqui é só um slide para poder mostrar para a gente a diferença entre o Ringer lactato e o soro fisiológico. Tem muita gente que defende o Ringer porque fala que ele é mais completo, que ele tem sódio, que ele tem potássio, que ele tem cálcio e tudo mais, mas lembrar que a osmolaridade do Ringer é de 272, sendo que a do soro fisiológico é de 308, é bem mais próxima do sangue do que o Ringer lactato. Então, usar o Ringer lactato, legal, é bom, mas usar soro fisiológico também é legal e também é muito bom. Tá? Lembrar da monitorização do débito urinário. Eu posso hidratar meu paciente, mas se ele não urina, tem uma coisa errada e isso é grave. Então, não adianta só dar volume. Eu tenho que dar volume e eu tenho que ter resposta. E essa resposta ela tem que ser muito bem mensurada. Como que eu faço isso? Ou eu coloco um coletor externo para poder quantificar a diurese desse paciente, ou eu sondo esse paciente. Passo uma sonda vesical de demora e meço essa diurese, de preferência horária. Na criança, pelo menos 1 ml por quilo por hora de diurese, o lactente um pouquinho mais, em torno de 2 ml por quilo por hora, e o adulto, pelo menos meio ml por quilo por hora. O ideal, mais próximo de 1 ml por quilo por hora de diurese no adulto, para que a gente tenha total segurança que eu estou fazendo uma hidratação bem feita e que eu estou mantendo esse rim a salvo de qualquer lesão mais grave. Tá? Pacientes com inalação de fumaça. Esses pacientes são os que mais morrem. Por quê? Você tem CO, monóxido de carbono, em altas frações e cianito, que é muito comum em revestimentos internos, sejam revestimentos acústicos, seja revestimento de móveis. Para o pessoal ter um pouquinho de entendimento, o que mais matava em acidente aéreo não era a queda em si, mas o pós-queda. O avião caía, incendiava e a grande maioria dos passageiros que ainda estavam vivos após a queda morriam por inalação de fumaça, morriam porque o revestimento interno desses aviões era rico em cianito e acabava matando esses pacientes. Houve uma reformulação a partir da década de 70, toda a parte interna dos aviões hoje é feita de um revestimento que libera pouquíssimo cianeto, justamente para evitar esse tipo de problema. Tá? Lembrando que quando a gente fala em inalação de fumaça, a fumaça pode realmente causar tudo isso que a gente está falando, mas a gente não pode esquecer que o próprio ar quente e vapor, ou seja, não tem fumaça, eu tenho só um ar aquecido e vapor, ele pode ser 4.000 vezes mais capaz de transportar o calor. Então esse calor ele vai chegar a locais lá embaixo da árvore respiratória, podem chegar até nos bronquíolos terminais. E isso vai causar uma lesão grave, com inflamação grave, com um pulmão, que vai ser um pulmão extremamente lesado e que pode levar o paciente a um desfecho muito ruim, com uma queimadura por ar aquecido ou por vapor. Tá? Paciente com queimadura de face, fuligem no escarro, perda de pelos, tudo aquilo que eu já falei em slides anteriores. Muito importante a avaliação para intubação precoce.
E lembrar que as queimaduras que acontecem, as lesões que acontecem por inalação de fumaça, por inalação de vapor, por inalação de ar aquecido, elas são potencialmente graves, de evolução lenta e bastante catastrófica. O tratamento já na unidade de grande queimado, ele tem por função manter as coisas que você já fez no pré-hospitalar, mas já começar a se atentar para outras coisas que também são muito graves e que têm que ser tratadas de forma eficiente e rápida. Então, vai continuar essa retirada de vestimentas do paciente. Se você não fez ela no local, eles vão acabar de fazer na unidade de grande queimado. O banho é imprescindível para retirada de roupa, de resto de contaminante, de tecido desvitalizado, que você começa a ir removendo com o próprio banho. A limpeza com água e sabão, ou água e clorexidine, que é uma substância bactericida, para você poder limpar essa superfície, deixar a menor concentração possível de bactérias naquele local. Fazer o desbridamento de bolhas e tecidos desvitalizados, isso muitas vezes leva o paciente ao centro cirúrgico, para que você possa fazer isso de maneira mais asséptica possível. Pomadas com antibióticos, então aquela velha amiga sulfadiazina de prata, tá? Que é usada ainda em muito local. Costuma-se também usar muita colagenase, principalmente para queimadura de face, tá? E avaliar a necessidade de antibióticos sistêmicos. Muitas vezes esses pacientes precisam começar uma antibiótico-terapia sistêmica, endovenosa, que pegue um grande espectro de bactérias para que você possa salvar esse paciente, tá? Curativos com atadures estéreis, fácil remoção. Não adianta eu fazer curativo em queimado com algodão. O algodão é uma fibra vegetal, ela vai aderir àquele local da queimadura e você vai custar retirar aquele algodão de cima da queimadura. Então utilize esponjas especiais, gases especiais para poder fazer esse curativo e remover esse curativo de forma fácil. Os curativos secundários, as espumas, os silicones, os estimuladores de cicatrização são muito utilizados nas unidades de grande queimado. As queimaduras que comprometem a circunferência total de um membro, elas têm que sofrer escarotomia, elas têm que sofrer fasciotomia para evitar a perda desse membro, como eu já havia dito. E uma das coisas que é fundamental nesses pacientes, eles têm uma grande perda de caloria e de proteína. Então, quanto mais rápido eu puder instituir uma via de alimentação para esse paciente, menor vai ser o dano proporcionado a esse paciente. Por quê? Eu consigo ofertar caloria, eu consigo ofertar proteína numa fase onde ele está precisando muito disso, que é a fase de recuperação dessas queimaduras. Lembrando também que a nutrição precoce previne aquelas lesões gástricas que nós vimos lá no começo, lá naqueles primeiros slides. Lembrando que diminui a produção de muco, que aumenta a inflamação do sistema digestório. Então é muito importante você começar a nutrição para poder já ir controlando todos esses problemas que vêm a acontecer. E o controle da perda de líquido e calor. Lembrar que esse paciente queimado, ele perdeu a superfície da pele. Se ele perdeu, ele perde calor e perde umidade em grande quantidade e muito facilmente. Então é muito importante você manter esse paciente aquecido, pois ele pode ter hipotermia e a hipotermia leva a um problema de discrasia sanguínea. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que você possa tratar esse paciente de forma efetiva. Algumas considerações eu vou fazer aqui nessa parte final, principalmente para alguns casos especiais. Esses casos especiais, principalmente crianças, mulheres grávidas, que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho mais especial com essas pessoas. Crianças, você tem uma grande faixa etária comprometendo criança. Isso aqui é um dado estatístico daqui do Brasil, de 2012 a 2016, onde você vê que o grande número de queimados acontece principalmente nas idades de 10 a 19 anos. Crianças que por muitas vezes já começam a trabalhar para ajudar a sua família, né? O país é um país, infelizmente, pobre, que precisa que a população trabalhe e consiga seu dinheiro.
E essas crianças vão trabalhar ou vão cuidar da casa para que os pais possam trabalhar, e é onde você começa a ter todos esses problemas com relação à queimadura. É uma menina que fica em casa e vai cozinhar para os irmãozinhos e que acaba muitas vezes se queimando. Muitas vezes essas casas não têm fogão, é utilizado fogareiro. Esse fogareiro geralmente ele é abastecido com álcool combustível, porque o álcool comum é caro, o álcool combustível é mais barato, e aí podem ocorrer essas explosões e todas essas tragédias que a gente acompanha todos os dias. A mortalidade, ela era mais alta, hoje ela vem numa decrescente, graças a Deus, porque medidas estão sendo adotadas, as pessoas estão tomando um pouquinho mais de consciência dessa gravidade que a queimadura traz para a pessoa, e essas medidas parecem que começam a surtir efeito. As internações hospitalares também vêm sofrendo uma queda, e numa estatística bem grosseira, o que a gente fez foi uma estimativa daqui até o final do ano de quantas crianças sofreriam queimaduras. E esse número bastante perverso, cerca de 2.100 crianças ainda sofrerão queimaduras até o final do ano se nada for feito, se nada for levado em consideração para proteger essas crianças. As causas de queimadura em criança geralmente estão relacionadas com o fogo, seja com água quente, que é a escaldadura, muitas vezes está lá mexendo uma panela, a panela entorna em cima da criança e acaba queimando por escaldadura, geralmente tronco, ombro, braço, antebraço, quadril, coxa, perna, porque aquilo vira em cima da criança, ela está geralmente vestida, escorre e queima toda essa região. Lesões por contato, principalmente mãos e pés, criança que está começando a engatinhar, é muito comum ela sair atrás da mãe, a mãe às vezes está na cozinha com o forno ligado, a criança vai e apoia no forno para tentar levantar e acaba sofrendo queimaduras nas mãozinhas ou nos pezinhos. Então, muito cuidado com isso. Lembrar que dizer não dói muito menos, então, muito cuidado, muita atenção. Ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa é uma arma. Se você não deixa ele em local seguro, se você não tem a real observação daquele ambiente onde a sua criança está exposta, essa criança vai acabar pegando, segurando um ferro elétrico que está ali quente, que vai causar queimaduras graves. Alça de panela, sempre deixar as alças de panela viradas para dentro do fogão. A criança é muito curiosa, ela chega no fogão, está vendo aquela panela, tem um cabo onde ela pode segurar nesse cabo, ela vai puxar essa panela, ela vai entornar em cima da criança e vai levar a uma consequência bastante grave. O tratamento de criança, ele tem que ser bem pormenorizado. Criança não é adulto em miniatura, então tem que ter um cuidado muito grande. Avaliar sempre a cinemática do trauma, igual eu já falei para o adulto. Lembrar das lesões que simulam queimaduras. A gente tem que ter muito cuidado, né? Existem algumas doenças de pele que simulam queimadura. O fogo selvagem, né, é muito comum, que é a epidermólise bolhosa, ela pode se assemelhar muito a uma queimadura e não é uma queimadura. Então, muito cuidado. Cálculos de superfície corporal queimada, lembrar sempre que no caso da criança, se você puder usar a tabela de Land-Browder, é melhor para a criança, você vai ter um cálculo de superfície corporal queimada muito mais fidedigno do que se você utilizar simplesmente a regra dos 9. E aí para a criança a gente também utiliza a regra da palma da mão, né? Você pega a palma da mão do próprio paciente e vai medindo a área queimada de acordo com a palminha da mão dela, você tem também uma estimativa mais grosseira, mas que dá um certo parâmetro para que a gente possa tratar esse paciente. Então tá aí a regra dos 9 e a tabela de Land-Browder para criança, ela é categorizada por idade. Então de 0 a 1 anos, de 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 adulto. E aí você tem as várias porcentagens diferenciadas para cada segmento do corpo da criança, tá? A classificação de queimadura é a mesma, né? Primeiro, segundo e terceiro grau, só que quando você tem, aí não só para criança, mas para todo mundo, quando você tem uma superfície corporal queimada de acordo com o grau
daquela queimadura, você tem os casos mais leves e mais graves. Então, é considerado um pequeno queimado aquele que tem uma superfície corporal de até 10%, se for de segundo grau, ou menos de 4% quando for de terceiro grau. Ele é um pequeno queimado. Ele já é um médio queimado se você tiver de 10 a 25% de queimaduras de segundo grau, ou 4 a 10% de queimaduras de terceiro grau. Então, 10% de uma queimadura de terceiro grau, ou seja, um antebraço mais a mão que for queimada de terceiro grau, esse paciente já é considerado um médio queimado. Ele já é um paciente potencialmente bem grave. E o grande queimado, quando você tem uma superfície corporal queimada maior que 25% numa queimadura de segundo grau e mais de 10% numa queimadura de terceiro grau. Então, muita atenção com isso. Reposição hídrica é sempre fundamental. Ringer lactato é o cristalóide de escolha para criança, tá? Crianças que têm mais de 10 quilos ou maiores de 2 anos, você pode calcular com a fórmula de Parkland para reposição nas primeiras 24 horas. O cálculo de superfície corporal total da criança, ele é um pouquinho diferenciado, passa por essa fórmula. E o cálculo de perda hídrica por evaporação também tem que ser calculado na criança, porque ela perde muito mais água e muito mais calor de forma mais rápida que o adulto, então a gente tem que considerar isso nos cálculos, tá? Hidratação venosa em criança. A gente tem uma formulinha, menores de 10 quilos ou 2 anos, reposição meio a meio, soro fisiológico, soro glicosado, usando a fórmula de Parkland. Maior de 10 quilos ou maior que 2 anos, Ringer lactato também com fórmula de Parkland. As primeiras 24 horas você já pode usar a fórmula de Carvajal para você poder fazer essa hidratação de forma adequada. Para isso você já utiliza aquelas fórmulas anteriores que eu falei. E lembrar sempre que você tem que ter um débito urinário ideal. Esse débito urinário ideal é aquele que eu já falei para vocês. Lactentes, 2 ml por quilo de peso por hora. Crianças menores, pelo menos 1 ml por quilo de peso por hora de diurese. Lembrar muito que queimadura sempre vai deixar sequela, seja ela física, com limitação de movimento, com capacidade respiratória diminuída, com lesão renal crônica, com cicatrizes que vão ser lembradas o resto da vida, mas principalmente cicatrizes e sequelas emocionais, tá? As sequelas emocionais, elas acabam sendo mais graves até do que as sequelas físicas. Elas podem levar a criança a um quadro de depressão, ela não vai querer sair mais de casa, ela não vai querer mais interagir com as outras pessoas. Não é raro um valor até um pouco mais aumentado de suicídio entre essas pessoas. Então, o tratamento psicológico é extremamente importante para essas vítimas de queimadura, tá? Lembrar que quando a vida há sempre esperança, e nós do SAMU estamos em todas as ocorrências, principalmente aquelas que sempre estão necessitando da gente para tentar salvar a vida, tá? Obrigado.